Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta nesse nosso programa de sábado, em parceria com o canal Paz e Bem, a quem saudamos todos os que nos seguem, e também com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Este é um programa plural de diálogo interreligioso, de reflexões filosóficas, poéticas, políticas, sociais e espirituais. E hoje eu vou fazer uma conexão, um diálogo interessante a partir de um livro que eu li essa semana, que é novo, recém-lançado, do Frei Beto, Jesus Militante, Evangelho e Projeto Político do Reino de Deus, pela editora Vozes. E eu tenho aqui esse livro, outro, né, que eu já comentei algumas vezes, é O Reino, do José Herculano Pires. Então, um católico, um espírita. E temos também aí uma referência que eu só vou falar en passant, que é do Dom Pedro Casaldáliga, né? Então é interessante nós entendermos que dentro da teologia da libertação, né, a proposta de Jesus é vista muitas vezes como um projeto, né, de melhoria da humanidade, de implantação do reino de Deus na Terra. E o Herculano Pires, que aqui assina como irmão Saulo, lançou esse livrinho O Reino em 1967, né, ainda em plena ditadura militar. Ele também tem essa visão, né, de que o principal do Evangelho é o estabelecimento do reino na Terra. Interessante que é o seguinte, esse livro do Frei Beto, recém-lançado, ele é todo baseado no Evangelho de Marcos. Nós sabemos que os evangelhos que constam na Bíblia, chamados canônicos, porque são aceitos universalmente, não são os apócrifos que foram rejeitados pela Igreja, esses 4 evangelhos são de Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas o de Marcos foi o primeiro a ser escrito, ainda, claro, anos depois da morte de Jesus, mas foi o primeiro a ser escrito. Os outros sucederam-se a Marcos. E quando a gente estuda os 4 evangelhos, e há vários estudos hoje, por exemplo, o Bart Ehrman é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento, e ele coloca isso, e aqui fica claro também no, evangelho, no livro do Frei Beto, o Evangelho de Marcos é aquele que coloca Jesus de maneira mais humana, né? Ou seja, o Jesus mais humano que nós temos dos 4 evangelhos é o de Marcos. É o mais vulnerável, que mostra a sua vulnerabilidade, é o mais firme nas suas afirmações contra as injustiças da época, é o mais judeu, digamos assim, do que, por exemplo, Lucas e João já é uma visão grega de Jesus, né? Já tem bastante sincretismo, né, com o pensamento grego, sobretudo o Evangelho de João, né, que já fala do logos, então tem uma questão filosófica grega. O Lucas é o que coloca toda a parte que nós hoje consideramos um tanto quanto mitológica. Aliás, isso é muito interessante, que o Frei Beto também, como frei católico, também afirma que é aquela coisa de Belém, de toda essa história. É uma história mítica, né? Que Jesus nasceu em Nazaré, que era filho de um carpinteiro, enfim. É o homem Jesus, o homem histórico, né? E esse homem histórico está, principalmente, sobretudo, em Marcos. Não que os outros também não retratem, porque muitas das narrativas que Marcos faz são repetidas, ou com variações, ou até com fidelidade das narrativas de Marcos, mas há outros desdobramentos nos outros evangelhos. Então, o que acontece? Fica muito claro, né, que aqui, nessa análise, nessa narrativa que o Frei Beto faz, do reino, né, da questão de Jesus como militante, como alguém que está querendo implantar no mundo o reino de Deus, né, ele está muito apoiado na visão de Marcos, né? Então é interessante a gente citar algumas partes, depois eu vou ler também um trechinho do Herculano, né? Olha só o que Frei Beto diz. Jesus não veio fundar uma religião, o cristianismo, uma igreja cristã. Ele era judeu, né? Veio fundar o movimento do reino para implantar as sementes de um novo projeto político civilizatório
o mundo como Deus gostaria que fosse. Eu diria que esse projeto não é só político-civilizatório, é um projeto espiritual, né? Porque ele está entrelaçado com uma visão espiritual do mundo, né? Quer dizer, que tem uma medida de transcendência, né? O projeto político ele pode só ter um sentido de imanência, de organização das coisas do mundo. Mas essa organização das coisas do mundo, de justiça, de amor, de fraternidade, ela requer uma presença divina, ela requer uma garantia divina, ela requer a ideia de que há um Deus. Embora que, olha só, o reino de Deus não é um lugar, diz Frei Beto, é um novo modo de pensar e atuar. E melhor ainda, essa frase que eu acho muito boa, que a divindade não é o oposto do humano, é a sua plenitude. Porque nós somos divinos, porque nós carregamos a divindade dentro de nós. Aliás, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, é um processo dialético. Na medida em que nós despertamos o reino de Deus que está dentro de nós, nós podemos constituir o reino de Deus na Terra, no mundo, como um processo civilizatório, e vice-versa. Quanto mais nós construímos este reino aí fora, nas organizações, na política, na civilização, na desbarbarização da humanidade, no espalhar da justiça, da bondade, da fraternidade, mais nós despertamos em nós e nos outros esse reino de Deus que está dormente em nós. Então, é aquilo que Herculano Pires dizia, o homem transformado transforma o mundo, mas o mundo transformado transforma o homem, né? Porque nós estamos num processo de construção individual e coletiva. Olha só que coisa interessante, e isso é uma coisa que eu gostaria de comentar, que também combina, dialoga muito com outros livros do Herculano. O Herculano Pires tem uma tríade que fala da pureza, da impureza para a pureza, né, que é o Barrabás, desculpa, do Lázaro, depois da violência para a não violência, que é o Barrabás, e Madalena. São 3 livros que ele trata da época do Evangelho, desses 3 personagens, Barrabás, Lázaro e Madalena. E a questão do Lázaro, ele vai analisar todas as questões de impureza que havia no judaísmo, e o Frei Beto faz a mesma coisa aqui, de maneira muito interessante, mostrando o seguinte, né, que Jesus, isso nós sabemos, ele rompia com todas as convenções da época, todas as imposições ritualísticas do judaísmo e que depois foram se incorporando, muitas delas, né, na igreja que se constituiu, ou também outros rituais do paganismo, mas ele quebrava, ele invertia tudo. Por exemplo, né, essa questão da impureza. Entre os judeus, naquela época, e ainda hoje existem muitas regras de pureza entre os judeus ortodoxos, né? Por exemplo, um homem não podia tocar, e ainda não pode, tocar uma mulher que está menstruada, né? Havia as leis da impureza em relação às doenças de pele, a hanseníase, que parece que uma coisa novidade que eu vi aqui no livro, que eu nunca tinha visto, que parece que na época não existia essa hanseníase que nós conhecemos hoje, a partir da Idade Média, parece que eram doenças de pele, simplesmente, que depois foram traduzidas por lepra, né? Mas seja o que for, quem estava doente, quem estava moribundo, o morto, né, era impuro, a morte era impura, a mulher era impura, os doentes eram impuros. Então, quando Jesus tocava o cego para curar, cuspia saliva e botava no olho para curar o cego, quando ele tocava o chamado leproso, quando a mulher que estava sofrendo de hemorragia tocava nele e se curava, tudo isso era uma transgressão das leis da pureza, fora a transgressão do sábado, né? E esse trecho aqui é muito interessante, que eu até li para vocês, do Evangelho de Marcos. Jesus voltou à sinagoga, achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, muitos o abordavam para ver se o curaria no dia de sábado, e assim poder acusá-lo. Ele disse ao homem da mão seca, levanta-te e venha para o meio. E perguntou aos demais, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Todos se mantiveram calados. Então, lançou um olhar indignado sobre eles e, aborrecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem, estende sua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada.
Comenta o Frei Beto. Na sinagoga, Jesus reforçou o princípio de que a vida humana está acima de qualquer lei e de tudo que possa ser considerado sagrado, porque para Deus não há nada mais sagrado do que a vida humana. Essa é a essência da mensagem de Jesus e da proposta do movimento do reino. Por isso Jesus fez o homem levantar-se, erguer-se de sua condição de submisso e segregado, tira-o da margem e o coloca no centro. O que chama atenção nesse relato é a reação extremada daqueles que defendiam o sistema de morte diante de um homem, Jesus, que militava em favor do sistema da vida. Ao longo dos séculos, o embate perdura. Para o sistema de morte importa apenas a vida dos que dele se beneficiam. Os demais devem ser excluídos ou exterminados. É o que faz o fascismo, é o que faz todos os movimentos excludentes, o próprio capitalismo. Para os militantes do sistema da vida, todas as vidas merecem ser preservadas e valorizadas, inclusive as daqueles que advogam o sistema de morte. Então, nós não podemos adotar a ideia de matar os que estão advogando a morte, mas convertê-los ao reino. Então, é um princípio da não violência. O projeto de Deus, do reino de Deus para a história humana, um projeto político a ter início ainda durante o reino de César e capaz de alterar as relações sociais e pessoais. Jesus sempre enfatizou que a implantação do reino é um processo, demanda tempo. Às vezes se inicia por algo aparentemente insignificante, agora o Frei Beto traz para o mundo contemporâneo. Uma cooperativa, um sindicato, uma associação, uma ONG, uma comunidade eclesial de base. Aos poucos o movimento cresce e é capaz de mudar a realidade de uma cidade ou um país. Esses movimentos são o grão de mostarda, que mais tarde se transforma em árvore frondosa. Assim como o camponês semeia e aguarda o tempo necessário para colher os frutos, muitas vezes sem saber explicar o processo da germinação. Do mesmo modo, é preciso ter paciência histórica para se obter os resultados de uma ação política. O diálogo com Herculano. Olha só, proclamando o reino entre os homens para todos, era necessário também implantá-lo. O reino não começa por sinais exteriores, ensina ele, mas no coração de cada um. Entretanto, o reino se exterioriza da projeção de sua luz, que há de inundar a terra e transformá-la. O mundo é feito pelos homens. Onde quer que os homens se reúnam para viver, surge o mundo dos homens incrustado no mundo de Deus. Porque Deus criou o mundo e criou os homens, mas deu a estes o poder de também criar o seu próprio mundo. Podemos ver a harmonia e a beleza do mundo de Deus no esplendor das coisas naturais. O mundo dos homens, pelo contrário, reflete a desarmonia e a impureza dos seus pequeninos criadores. Ó herdeiros incapazes, aprendizes inábeis, mas Deus espera paciente, como o pai que vê os filhos crescerem. E como o pai que encaminha os filhos, Deus põe no mundo dos homens os atalhos e os caminhos do reino. O jovem carpinteiro veio mostrar-nos o caminho pelo seu próprio exemplo. Não se limitou a ensinar e apontar, eis ali o caminho. Avançou ele mesmo pelas vias do reino, convidando-nos a segui-lo. É exatamente o que diz Frei Beto também, né, que Jesus abriu esse movimento de estabelecimento do reino da terra e nós precisamos segui-lo. E para não deixar nosso hábito da poesia, eu fiz também uma poesia hoje pelo tema, né, para o tema do reino. O reino que vem será de fartura de amor, será de escassez de dor, será de justiça de bem distribuído igual. No reino que vem, a semente de mostarda se fará brotada em fraternidade que acolhe, em paz que se colhe no café matinal. Será arrancada a raiz de todo o amargo mal, e será afinal o reino de Deus, aqui e agora, para todos os filhos seus. Mas esse reino não vem por milagre sem nome, para saciar-nos a fome de toda a utopia. O reino que vem tem de nascer da nossa porfia, da nossa rebelde alegria, da nossa alegre rebeldia, da nossa construção sem maior tardia, para que de nosso coração, possuído pelo reino, manifeste o divino nesse novo dia. Então ficamos aqui com esse diálogo interreligioso, com essa proposta do reino de Jesus, do reino de Deus proposto por Jesus, que nós possamos moldá-lo com as nossas mãos.
Ficamos por aqui neste sábado. Um grande abraço a todos.